Quando o Senhor Jesus deu a missão aos seus 12 discípulos de ir até as vilas, as cidades, a todas as pessoas que eles podiam, ele deu alguns pontos que eles tinham de trabalhar, incluindo curar os enfermos, expelir espíritos imundos. Jesus não teria dito isso se isso não fosse um problema grave na humanidade, a perturbação por espíritos imundos. Mas ele também disse para os discípulos pregarem que as pessoas se arrependessem. Se arrependessem. Ou seja, que elas deixassem seus comportamentos, suas atitudes erradas e se voltassem para a justiça, se voltassem para o certo, para o que Deus determina na sua palavra, que é o melhor para todos nós. E ele sabe o que é o melhor, pois ele é a própria justiça, a fonte de toda moral, de toda virtude e toda justiça. Então, os discípulos tinham de levar as pessoas o entendimento de que se elas não se arrependessem e se voltassem para Deus, de nada adiantaria receberem curas, receberem milagres, bênçãos para aquilo que elas precisavam, pão e peixe, etc. Porque um problema maior estava na vida delas, que era o problema do pecado. O que é o pecado? As pessoas ouvem a palavra pecado hoje, elas pensam, lá vem um religioso me condenar. Mas não é isso. A palavra pecado significa perder o alvo. Quando você perde o alvo de alguma coisa, você erra o alvo de algo que você quer alcançar, naturalmente os seus esforços são desperdiçados e você chega a um lugar que você não quer. Então, por exemplo, se você coloca o endereço errado no seu navegador, né? Você vai a algum lugar e coloca o endereço errado. O teu navegador vai te levar para o lugar errado. No sentido espiritual, é exatamente isso que o pecado significa. O pecado vai te levar a um lugar que você não quer chegar. Então, as pessoas erram o alvo, ou seja, pecam, vão desobedecendo a Deus, vão perdendo o foco, o alvo da vida delas, e vão fazendo aquilo que elas sentem, o que elas têm vontade de fazer, e vão se atropelando, vão se machucando por causa do pecado. O pecado pune o pecador. Quem pune o pecador não é Deus. Preste muita atenção. Quem pune o pecador não é Deus. É o próprio pecado. O pecado castiga o pecador. O pecado tem um salário. O salário, que no final de todas as coisas é a morte. Mas a morte é só o final. Antes da morte vêm as consequências horríveis, como muitos hoje estão, por exemplo, colhendo as consequências do pecado do adultério, porque ao invés de olhar para o marido, ao invés de olhar para a esposa, olhou para outra pessoa fora do casamento e aí perseguiu aquele desejo, foi atrás daquele desejo, não bastou um sentimento no coração, ela foi atrás do sentimento para cumprir aquele desejo, se deitou com aquela pessoa, desgraçou seu casamento, destruiu sua família, hoje está pagando o preço alto do pecado do adultério, que é estar longe da esposa, do marido, estar longe dos filhos, estar divorciado, ter que recomeçar uma vida nova, ou talvez já começou uma vida nova com outra pessoa e enrolou pior ainda que o primeiro casamento. Quer dizer, tudo isso por causa de quê? Do pecado. Tudo por causa do pecado. A pessoa errou o alvo. Ela começa a olhar para outra coisa que não é aquilo que Deus designou como melhor, o mais saudável, sadio, correto, justo para ela. Então, são muitos que estão hoje pagando esse preço e sendo punidos pelo próprio pecado que elas cometeram. Então, gente que hoje está endividada, gente que hoje perdeu tudo, né? Perdeu tudo por uma má decisão, gastou seu dinheiro movido por vaidade, né? Gastou dinheiro por vaidade, gastou dinheiro por pena, por compaixão, foi lá e emprestou dinheiro para um familiar por pena e compaixão, não, coitado, coitada, e não conseguiu ajudar o familiar, deu todo o dinheiro para o familiar e agora está sem dinheiro. E o familiar continua na pior.
Né? Por quê? Porque usou do sentimento. Né? Usou do sentimento. Então, muitos estão colhendo hoje os frutos dos seus erros e falhas por terem perdido o alvo, o foco principal. Então, quando a gente se perde, quando você perde-se numa cidade, você está tentando achar um local, um endereço, você não acha, ou você errou o caminho, o que é que você faz? Você dá meia volta, não é isso? Você dá meia volta, você pega o retorno, você dá a volta no quarteirão, pega o sentido contrário, volta até onde você estava no caminho certo e a partir dali você refaz o caminho agora da maneira correta. É assim que a gente faz. É isso que o Senhor Jesus orientou os discípulos a fazerem também. Pregassem o arrependimento para que as pessoas, na vida, pegassem esse retorno. Preste atenção, você está aí, tão longe do caminho certo que você um dia começou. Um dia você trilhou no caminho certo. Todos nós, um dia, quando crianças, trilhávamos o caminho certo. Mas em algum momento desviamos deste caminho. E enquanto continuamos nesse caminho, chegamos onde? Onde você chegou hoje? Eu te pergunto, onde você está hoje? É onde você queria estar? Onde você está hoje espiritualmente, financeiramente, família, casamento? Onde você está hoje é onde você gostaria de chegar? De estar? Provavelmente você vai dizer assim, eu perdi o meu caminho. É verdade, eu perdi o meu caminho, eu me desviei lá atrás. Lá atrás eu tomei uma decisão, eu tomei um rumo que eu pensava que era o melhor, mas hoje eu estou arrependido. Hoje eu gostaria muito se eu pudesse voltar atrás. Pois é, enquanto você está vivo, e se você está me ouvindo, você está me acompanhando nesta mensagem, é porque dentro de você há esperança, há uma chance de você voltar e se arrepender. Há uma chance. Se não houvesse, você nem estaria me ouvindo. Você já teria dessintonizado a minha voz. Mas porque dentro de você há algo que é tocado pelo que eu estou falando, isso já é prova que há esperança de você voltar e refazer o seu caminho. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o retorno. Você tem que dar meia volta e retornar. Faça isso. Não pense, mas vai ser difícil. Mas eu estou fundo demais, eu fui longe demais, estou todo enrolado, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ora, faça. Faça. Trabalho você vai ter de qualquer forma. Se você continuar no caminho que você está, você vai cada vez mais longe, estar cada vez mais longe do seu destino desejado, do seu alvo desejado. Você vai sofrer mais. Então, trabalho por trabalho, em vez de sofrer o trabalho que o pecado te dá, sofra o trabalho que o arrependimento exige. É isso. Seja inteligente. Já que você vai fazer o trabalho, pelo menos faça o trabalho inteligente, o trabalho que vai te trazer resultado melhor para a sua vida. Então Deus permite que as pessoas façam esse retorno e voltem para o caminho original. Por isso Jesus enfatizou tanto aos discípulos, que onde eles entrassem, eles pregassem que o povo se arrependesse. Aliás, ele falou que os discípulos deveriam falar isso antes mesmo de curar enfermos, expulsar demônios e falar de outras bênçãos do reino de Deus. Primeira coisa, se você quer consertar sua vida, você tem que mudar de direção. Você tem que se voltar para Deus, voltar para o caminho certo, porque é neste caminho que a vida que você quer está. Então, eu estou aqui obedecendo a direção do Senhor Jesus. Eu estou aqui agora falando o que Jesus me mandou falar para você. Arrependa-se, volte para o caminho e encontre então a mudança, a transformação da sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!